a todos, sejam bem-vindos. Eu me chamo John Lima, sou licenciado do curso de História da Escola Superior de Educação, Centro Internacional Uninter. Hoje estamos aqui para apresentar o estágio Covid, estágio esse disponibilizado pelo MEC, em função aí por conta da pandemia de Covid-19. Hoje nós estamos aqui para apresentar dessa forma remota, né, o nosso estágio, tá bom? O estágio de Covid. Escrito sobre a ARU 2174422, tá? Hoje a nossa aula é sobre história do Brasil, mais especificamente em conteúdo de terceiro ano, vamos falar hoje sobre o período regencial. Gente, o período regencial foi um período muito conturbado politicamente da história do nosso Brasil e existem nuances que nós vamos trabalhar e falar sobre toda essa história complexa, mas cheio cheio de aventuras políticas, conflitos, e a gente vai aprender isso hoje de forma bem resumida, mas de forma bem esclarecedora. Você que vai fazer Enem aí aos próximos dias também, fica a dica, tá? Pessoal, o período regencial compreende ali o período entre o primeiro reinado e o segundo reinado, período esse que Dom Pedro I se afastou do Brasil, ele foi defender o trono, porque ele também era herdeiro do trono de Portugal, era imperador no Brasil, e também herdeiro do trono de Portugal. Sentindo o trono ameaçado, Dom Pedro I volta para Portugal, mas se você pensa que Dom Pedro I foi de qualquer jeito, ó, você está enganado, viu? Dom Pedro I deixa no Brasil seu filho, que veio ser Dom Pedro II, próximo imperador do Brasil, tá, gente? Segundo a Constituinte, ou melhor, segundo a Constituição, otorgada por ele mesmo, Dom Pedro I, em 1824, na falta de um imperador, na falta do imperador, uma regência trina seria formada. Pois é. Então, uma regência trina foi formada no primeiro momento, e provisória, e depois uma outra regência, a segunda regência foi formada também, tá? Mas a gente fala já disso. Quero falar para vocês que nesse período era um período muito conturbado politicamente, de muitas disputas. Imagina só, né? Nós tínhamos um imperador e agora nós não temos mais. Então imagina que a ascensão política, as pessoas lutavam pelo cargo, lutavam pelo poder, né? Principalmente aí os grandes oligarcas da época, né? E por falar nisso, vou falar agora das três, digamos assim, das três vertentes políticas que permeavam o pensamento histórico do Brasil naquela época. Nós tínhamos lutar, então, os liberais moderados, os liberais exaltados e os restauradores. Restauradores, como o próprio nome já diz, eram aqueles mais conservadores que queriam o retorno não só da monarquia, mas de Dom Pedro I. Eles defendiam que Dom Pedro I voltasse ao Brasil e que reassumisse o trono aqui. Tá? Essa era a ideia principal dos restauradores. Os liberais moderados já eram aqueles liberais que queriam ali que fosse mantida a monarquia, né? Mas que fosse que atendesse os interesses do agronegócio, digamos assim, né? Ali, gente, foi o início, né, do crescimento do café, tá? Do plantio do café, e eles queriam um governo que atendessem essas demandas dessa elite cafeeira, tá? E nós tínhamos também os liberais exaltados, que esses sim já eram mais radicais, tinham uma ala específica que até falava em federalismo, que falava em uma mudança de regime. Mas o que eles defendiam principalmente ali, a ideia central era mais independência para as províncias, né? Eles queriam mais independência de província, entre outras reivindicações. Só para esclarecer, as províncias, gente, é o que hoje nós conhecemos como estados, tá certo? O estado de São Paulo, antes no Brasil Império, era conhecido por província. Era a província de São Paulo. Assim, a província de Pernambuco e assim por diante, tá certo? Só para esclarecer, tá? Então, eles queriam mais independências para as províncias, né? Uma coisa importante que aconteceu nesse período regencial, ainda na regência trina, foi o ato adicional de 1834, que dava justamente essa mais autonomia, né? Foi um período de avanço liberal na história desse período regencial, onde atendiam esses interesses, né?
dessas pessoas, né, desse grupo político que queria essa independência aí, essa liberdade econômica, liberdade de construção de leis para as províncias, certo? Foi criada nesse tempo também a Guarda Nacional, né? Inclusive, você já escutou aí aquele negócio de coronel, né? Coronelismo, surge mais ou menos aí, porque os grandes fazendeiros, quem tinha aí muito dinheiro na época, poderia comprar o título, né, de coronel, e seria o coronel da Guarda Nacional, né? Gente, outras medidas foram advindas aí desse ato adicional de 34, como, por exemplo, mais economia para os juízes de paz. O juiz de paz poderia agir aí até como solução de alguns crimes mais simples, eles podiam resolver de forma mais independente, né? Padre Feijó foi o primeiro regente uno, né? O primeiro regente único, né? Foi, digamos assim, a primeira, de forma simples, né? Foi a primeira experiência, tem algumas pessoas que falam isso, né? A primeira experiência republicana no Brasil, porque era um único gerente, digamos assim, que controlava, que respondia por todo o território nacional, foi exatamente Padre Feijó, né? Depois disso, gente, Padre Feijó ficou apenas 2 anos, nem quase 2 anos aí no poder, porque em 1937 ele mesmo renunciou, devido a várias pressões políticas, só para você entender o fervilhão que era o período político, o Brasil político nesse período, nessa época, né? Inclusive, ele foi acusado de ser brando, né, com as revoltas que aconteciam nesse momento espalhadas pelo Brasil, né? Enfim, gente, no segundo momento, nós tivemos aí em 1937, com a renúncia de Padre Feijó, nós tivemos Araújo Lima, né? O Araújo Lima, que foi o segundo regente uno do Brasil, ele que já tinha um perfil mais conservador, ele que atendia os interesses aí dessa elite cafeeira, ele que todos os avanços liberais que foram obtidos aí até 1937 foram aí regredidos a um conservadorismo, né, pelo governo de Araújo Lima. É óbvio que isso deixou os liberais exaltados, né, desconfortável com toda essa situação, e você já ouviu falar no golpe da maioridade, né? Pois é, em 1840, usando o Congresso, né, digamos assim, o parlamento da época, né, os políticos, né, legisladores da época, os liberais exaltados conseguiram aí desferir o golpe, né, da maioridade, né? E basicamente foi isso. Dom Pedro II tinha 5 anos de idade quando foi deixado aqui por Dom Pedro I, então ele era impossibilitado de assumir o cargo, impossibilitado de assumir o império do Brasil, sentar na cadeira de imperador e governar esse gigantesco país que nós compreendemos como país, né, o Brasil hoje, tá, gente? Então, com 14 anos de idade, né, o natural era que ele assumisse o trono aos 21 anos, mas aí isso foi justamente o golpe da maioridade e ele assumiu o cargo aos 14 anos de idade, né? Gente, nesse período, eu falei nessa aula nesse resumo de aula, basicamente, sobre todo o fervilhão político, esse caldeirão político, né? Você imagina aí muitas disputas políticas, nós tínhamos inicialmente 3 grupos políticos, mas os restauradores perderam meio a identidade ali depois do falecimento de Dom Pedro I em Portugal, né? Mas ainda assim, muita disputa política, muita revolta espalhada por todo o Império, né? Essa revolta já vinha desde o primeiro reinado, ali, desde que, até um pouco antes mesmo, já vinham acontecendo revoltas espalhadas pelo Brasil todo. Agora, isso é assunto para outra aula, que a gente precisaria aí de, com certeza, no mínimo, um tempo bem maior para falar só sobre as revoltas, né? Mas com certeza você já vai pesquisando aí sobre a cabanagem, sabe nada, a balaiada, enfim, muitas revoltas aconteceram no Brasil nesse período regencial. Então é isso, espero que o vídeo tenha ajudado vocês, o conteúdo tenha ajudado.
Tem muita gente que vai aí prestar Enem no próximo domingo, né? E espero que o conteúdo, que com certeza é muito solicitado nas provas de Enem, sobre esse período regencial, sobre essa parte da história do Brasil. E naquele tempo, só para a gente concluir o nosso comentário, é o seguinte: naquele período nós tínhamos um Brasil muito conturbado politicamente, era um fervilhão, um caldeirão realmente ali de muitas revoltas. Foi um período de muita disputa por poder. Vocês viram aí que o ato adicional de 1834 foi um documento que depois foi ali interpretado pela Regência Una, e a fim de reduzir os impactos desse documento. Então, assim, foi um período de muita perturbação política, de muita instabilidade política, né? E assim, eu sempre gosto de, nas minhas aulas, usar aqui um instrumento, né, para fazer a nossa aula um pouco mais atrativa e chamar um pouco mais a atenção de vocês. Então eu uso a música como esse instrumento para levar e fazer as pessoas entenderem melhor os períodos históricos. Essa música não tem relação direta sobre o conteúdo pelo fato de não ser do período, não foi produzida no período, né? Mas ela foi uma canção que retrata bem o que a gente conversou nesse vídeo. Instabilidade política, revoltas que aconteceram naquele tempo, e para você ver que as nossas reivindicações ainda são parecidas com as de antes. Então, fica aqui a música, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa o teu gostei no vídeo, deixa um comentário embaixo para dizer se você gostou do vídeo, se você quer que a gente continue produzindo esse material e se te ajudou aí na prova do Enem no próximo domingo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Vamos pra música, a música é de Gilberto Gil. Nos barracos da cidade e mais ilusão no poder da autoridade e de formar um cidadão. O poder da autoridade pode, não faz questão, não. Se faz questão, não consegue enfrentar o tubarão. Gente estúpida, querendo não. Gente hipócrita, e o governador promete não, mas o sistema diz não. Os lucros são muito grandes e ninguém quer abrir mão. Mesmo uma pequena parte já seria solução. Mas a usura dessa gente já virou uma legião. Gente estúpida, gente hipócrita. Muito obrigado, valeu!